Boa tarde, meninos. Hoje daremos sequência à nossa matéria de higiene e profilaxia. Para você, o que é ter higiene? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente já pensa em escovar os dentes e tomar banho. Sim, realmente isso se enquadra na parte de higiene. Mas não é só isso, né? Ter cuidado, né? Não só com a nossa higiene pessoal, mas também, né, com a nossa higiene comunitária. Aqui o que significa higiene pelos termos? Nada mais é do que a limpeza, asseio. No dicionário Michaelis, é a primeira parte da medicina que estuda os diversos meios de conservar e promover a saúde, ciência sanitária. Número 2. Sistema de princípios ou regras para evitar doenças e conservar a saúde. Número 3. Cuidados para a conservação da saúde, asseio. São atitudes que ajudam a conservar a vida e a saúde. Então, higiene são atitudes, né, que ajudam a nos livrar de doenças. Aí, outro termo, conjunto de conhecimentos e técnicas para se evitar doenças infecciosas, utilizando métodos de desinfecção, esterilização e outros. Tem o objetivo de preservar e fortificar a saúde. Então, a higiene é um conjunto de conhecimentos e de técnicas, né, que são utilizadas para evitar com que, né, nós, tanto os profissionais da saúde como as pessoas em modos gerais, contrairmos doenças infecciosas. Eu estava pesquisando aqui para fazer essa aula para vocês e eu achei super interessante. Antigamente, na época de Dom Pedro, se fala-se que ele não gostava de ter higiene, né? Que ele não tomava banho, que até então acham que ele nunca nem banhou na vida. Para vocês terem uma ideia, tem um livro que fala que para que os empregados conseguissem trocar as roupas de Dom Pedro, eles tinham que costurar a roupa no corpo dele enquanto ele estava dormindo e cortar, porque ele não gostava de forma alguma de se higienizar, né? Naquela época, para vocês terem uma ideia, a gente não tinha esse sistema de saneamento básico, né? As pessoas elas não faziam as eliminações fisiológicas delas em vasos como a gente faz hoje, eram feitos em vasilhas e panelas, as quais elas realizavam, né, essa defecação e jogavam no meio da rua. Então vocês imaginam como era antigamente, né, a saúde. É por isso que se tinha tanta morte infantil, né? Tanta mortalidade infantil e de adultos também, porque já pensou, gente, você tá andando na rua e a rua tá cheia de fezes, eles atirando fezes pela janela, urina, né? As pessoas que eram mais ricas, os escravos retiravam, né, essas fezes e jogavam na beira dos lagos e dos mares. Agora os mais fracos de condições, né, os menos desprovidos, eles jogavam essas fezes pelas janelas no meio da rua. Então, assim, você estava passando ali no meio da rua, você tinha que tomar cuidado para você não ser banhado por fezes. A gente vai falar da classificação da higiene. A higiene individual, que é o banho, né, cabelos, unhas, mão, boca, dente, vestuário, que a gente tem que fazer isso pelo menos uma vez ao dia, né? A coletiva, que é o saneamento básico, água, esgoto, lixo e vetores. A mental, né, higiene mental, que é o equilíbrio, costume, morais e sociais. E trabalho, risco físico, químico e biológico. E ambiental, a limpeza de móveis, utensílios e estruturas. Então, tudo isso é classificado como higiene, né? Então, não é só banho, escovar os dentes, a roupa, né, roupa limpa, não. Né? É considerado higiene a mental, que é o equilíbrio da mente e do corpo, né? O trabalho, né? O ambiente, que no caso é a limpeza dos móveis, dos utensílios que estão ao nosso redor. Aí a gente vai falar de profilaxia. Profilaxia é um conjunto de medidas que tem por finalidades prevenir ou atenuar as doenças, suas complicações e consequências. Então, são medidas, né, que a gente realiza para tentar prevenir as doenças e suas complicações, como por exemplo o uso do jaleco, o uso do preservativo na hora do ato sexual, a citologia oncótica, né, que a gente faz aquela prevenção que a mulher faz de ano em ano,
as imunizações, a vacina, porque se a gente toma vacina é para quê? Para evitar que se pegue doenças, né? Doenças que levam até a morte. Então a gente está fazendo uma profilaxia. Então a vacinação ela é considerada uma profilaxia. O uso do jaleco é considerado uma profilaxia. O uso de máscara é considerado uma profilaxia, de touca, de EPIs, né, que são os materiais, os equipamentos que a gente usa no dia a dia para nos prevenir e prevenir o paciente. Aí aqui fala, né, que a higiene e a profilaxia, elas estão intimamente ligadas, pois a higienização, em todas as suas formas, evita a transmissão e o contágio por agentes infecto-contagiosos. Logo, é uma medida profilática. O hospital ele deve ser considerado insalubre por vocação, pois concentra hospedeiros mais suscetíveis e micro-organismos mais resistentes. Os micro-organismos contaminam os artigos hospitalares, colonizam os pacientes graves e podem provocar infecções mais difíceis de serem tratadas. O risco de contraí-las depende, no entanto, do número e da virulência dos micro-organismos presentes. Acima de tudo, da resistência anti-infecciosa local, sistêmica e imunológica do paciente e da consequência do pessoal médico e paramédicos que atuam no estabelecimento. Aí a gente vai falar sobre as formas de limpeza. A gente tem a asepsia, né, de higiene. A asepsia é um conjunto de medidas que utilizam para impedir a penetração de micro-organismos num ambiente que logicamente não os tem. Logo, um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Antisepsia é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los, e para tal fim utilizamos antissépticos e desinfetantes. Então, um exemplo de antisepsia. Um exemplo de antisepsia é o quê? É quando a gente pega, por exemplo, o álcool 70 e passa na pele do paciente antes de introduzir o catéter venoso, ou na pele antes de realizar a cirurgia, né, o uso de clorexidina ou álcool iodado, né, e a asepsia é o conjunto de medidas de penetração de organismos do ambiente, que no caso seria o que? A lavagem das mãos e a utilização de máscara, gorro, luva. E a antisepsia é o conjunto de medidas propostas, né, para inibir o crescimento do micro-organismo, que é removê-los do ambiente. Então a gente vai usar os antissépticos e os desinfetantes. Nenhuma solução antisséptica é ideal para o uso de todas as situações. Segundo Nerwan Dinon, a seleção de um antisséptico deve considerar algumas propriedades e requisitos. A gente tem que considerar o amplo aspecto de ação, com ação germicida sobre os micro-organismos da microbiota residente transitória, a ação rápida com efeito germicida no menor tempo possível, dentro de 15 segundos em uma única lavagem das mãos. Então, tudo isso tem que ser observado antes de escolher uma solução. O efeito residual, que propicia a ação do antisséptico por várias horas após a aplicação do produto. Efeito acumulativo, que produz aumento da atividade germicida depois de sucessivas aplicações. Essa característica é especialmente desejável para antissépticos utilizados na lavagem das mãos. E baixa toxicidade, que o protocolo não cause irritação nem sensibilidade da pele pelo uso repetido e não absorção sistêmica. Baixa inativação por matéria orgânica, que a ação germicida não seja afetada pela presença de sangue, secreção purulenta ou sujidade, ser estável e não corrosivo, odor agradável e boa aceitação pelo usuário, e custo acessível e disponibilizado no mercado local, e veiculação funcional em dispensadores ou embalagens de pronto uso. As formulações dos antissépticos podem ser degermante quando associados a um sabão, tópico quando em veículo aquoso e tintura, e quando em veículo alcoólico. Então, todas essas características elas devem ser observadas antes de escolher um produto, né, para realizar a antisepsia. Aí mais na frente, em outro slide, eu vou dar continuidade falando sobre os produtos, né, os principais produtos utilizados na desinfecção, na lavagem, na limpeza.